Falamos da flexão de gênero na semana passada, vamos falar hoje de flexão de número do substantivo. Observa aqui. Flexão, como eu já falei, quer dizer que a palavra ela tem variação, ou seja, a palavra sofre mudanças, correto? Nós temos aqui a palavra que vão variar em número, tá? Agora o substantivo tem número. Número quer dizer que ele pode indicar um ou mais de um ser, correto? Então dá uma olhada aqui. Quando eu tenho a minha palavra indicando apenas um ser, por exemplo, ela está no singular. Então eu tenho aqui embaixo o exemplo da palavra carro, tá? Que está no singular, representa apenas um elemento. Ou eu tenho a palavra no plural, carros, que vai me indicar mais de um elemento, correto? Então, para que a palavra possa indicar quantidade, né, ela tem que sofrer flexão de número. Vamos ver aqui as flexões, a flexão geral dos substantivos. Dá uma olhada aí. Geralmente, você vai acrescentar ou a letra S ou as letras ES no final das palavras, para que elas possam flexionar em singular e plural. O que acontece aqui? Não é essa flexão geral, seria a flexão mais comum de todos os substantivos, tá? Mas acontece algumas outras flexões que são diferentes dessas aqui. Dá uma olhada aqui. Quando eu tenho a palavra terminada em vogal, eu vou acrescentar apenas a letra S no final. Então, casa mais a letra S no final vai virar casas, ou seja, plural de casa é casas. Árvore, não é? Eu vou acrescentar a letra S e vai virar árvores. Por que isso está acontecendo? Porque minhas palavras terminaram em uma vogal. Vogal A, de casa, e a vogal E na palavra árvore. Então, eu só acrescentei a letra S e passei elas para o plural. Quando as palavras terminarem em uma consoante, o que vai acontecer? Você não vai acrescentar somente a letra S. Agora você vai precisar acrescentar as letras E, S no fim. Então dá uma olhada aqui. Eu tenho a palavra arroz, que termina numa consoante Z. Então você vai passar para o plural. Como é que vai ficar? Ficar arrozes. Você vai ter que acrescentar E, S a palavra. A palavra ator, certo? Que termina na consoante R. Para passar para o plural, eu acrescento E, S, vira atores. E a palavra gás, para passar para o plural, né, já que ela termina com a letra S, você vai transformar ela em gases, ou seja, acrescentando ES. Correto até aí? Beleza. Tem outros tipos de flexão? Tá? Tem. Então, bora dar uma olhada aqui. Eu tenho outras flexões de número, tá? Então, dá uma olhada aqui. Quando a minha palavra terminar em L, tá? Nas formas AL, EL, OL, por exemplo, o que vai acontecer? Essa palavra, no caso, essas palavras, elas vão ter que trocar a letra L do final por IS. Então, vai haver aí uma diferença. Dá uma olhada aqui. Eu tenho a palavra animal. Para passar para o plural, eu tenho que trocar esse L de animal por IS. Então, fica como? Animais, beleza? Eu tenho a palavra mel, que eu quero passar para o plural. Eu tenho que trocar a letra L do final por IS. Nesse caso, como eu coloquei aqui, algumas vão ser necessário acentuar, por causa das regras de acentuação. Anzol, a mesma coisa, terminou em ol. Eu pego esse L do final aqui e substituo por IS. O plural de anzol é anzóis. Então, vocês já sabem, terminou em L, tem que trocar esse L por IS. Então, há uma pequena mudança aí, tá? Vamos continuar. Agora, dá uma olhada aqui. Palavras terminadas em M ou N. Já é um pouquinho diferente. Terminou em M ou N, já não vai dar mais para você acrescentar somente a letra S ou alguma coisa do tipo. O que vai acontecer aqui? Você vai trocar a letra M ou a letra N pela forma NS. Então, o que acontece? A palavra terminou em M, a palavra terminou em N, você troca esse final por NS. Então, dá uma olhada aqui. Armazém, que terminou com M, você vai trocar esse M por NS. Plural de armazém é armazéns.
Quando você tem aqui a palavra item, certo? Que terminou com M, você troca para o plural, tirando essa letra M e trocando por NS. Então, eu tenho itens. É a mesma coisa hífen, né? Você tem terminado em N, você troca esse N final por NS, vira hífens, correto? Então, nas formas M e N, tá? Você vai precisar trocar essas estruturas por NS, tá? Vamos continuar. Agora, nós temos aqui as palavras terminadas em IL. Nesse caso, eu não coloquei lá junto com as palavras terminadas em L por um motivo. As terminadas em IL sofrem uma variação um pouquinho diferente. Vocês vão perceber agora aqui. Quando a minha palavra for oxítona, certo? O que vai acontecer? Eu vou trocar essa estrutura IL e eu vou trocar ela por IS. Então, o que vai acontecer aqui com ela? Eu tenho, por exemplo, a palavra fuzil, certo? Para trocar para o plural, eu troco esse il todo por is. Então, vira fuzis. Mas por que isso acontece? Porque é uma palavra oxítona, fuzil. Ou seja, a última sílaba é mais forte. Dá uma olhada aqui. Barril, que também é oxítona, a última sílaba é mais forte. Eu troco esse il por is. Então, eu tenho aqui barril, que vai se transformar em barris, correto? Então, se for oxítona, terminou em il, o que vai acontecer? Eu vou trocar o il por is. Então, eu tenho fuzis e barris. Quando forem paroxítonas, ou seja, que a penúltima sílaba é a mais forte, o que vai acontecer? Eu troco o il por eis. Agora eu já tenho uma diferença aí. Não é mais is, é eis. Então dá uma olhada aqui. Eu tenho a palavra réptil, certo? Que é uma palavra paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é mais forte. Quando eu vou trocar para o plural, vai ficar assim: répteis, ou seja, eu troquei esse final il por eis. Agora, em míssil, que também é uma palavra paroxítona, tá? Que a penúltima sílaba é mais forte. O plural de míssil é mísseis. Eu troquei também a estrutura il por eis, correto? Vamos continuar. Agora dá uma olhada aqui nas palavras que terminam em ão. Essas palavras não seguem uma regra, certo? Vocês precisam ler, você precisa escrevê-las, às vezes até decorá-las, porque não tem uma regra que defina como essas palavras vão terminar, qual vai ser o plural dessas palavras. O que dá para você saber é que tem 3 finais possíveis, mas para saber qual é o final correto, precisa decorar, precisa ler bastante para poder ter familiaridade com elas. Então dá uma olhada aqui. Casarão, terminado em ão, tá? O plural de casarão é casarões. Olha o final, final ons. Capitão, mesma coisa, final ão. O plural de capitão é capitães. Agora o final é ães. E cidadão, que é uma palavra terminada em ão, tá? O plural de cidadão é cidadãos. Então você tem 3 finais: ons, ães e ãos. Como é que eu vou saber qual é o final correto? Aí é questão de leitura, correto? Vocês precisam ler. O que vocês sabem agora é que tem 3 finais possíveis, mas qual é o final correto para cada palavra? Aí precisa ler, precisa decorar um pouquinho, correto? Eu vou colocar uma lista para vocês para que vocês possam ver isso aqui e estudar um pouquinho mais. Vamos prosseguir. Agora, as palavras que não mudam, ou seja, que quando estão no plural não sofrem alteração, que são exceções. Então, dá uma olhada aqui. As palavras terminadas em X ou S, quando elas forem paroxítonas, ou seja, que tem a penúltima sílaba mais forte, elas não vão ter plurais. Então, dá uma olhada aqui. Como é que eu vou saber que essas palavras estão no plural? Eu vou ter que olhar o artigo. Olha o artigo aqui, o tórax. Isso indica singular porque o meu artigo está no singular, o. Já no plural vai ficar os tórax, certo? Como é que eu sei que está no plural? Porque o artigo está no plural. Mas a palavra em si não sofreu alteração porque ela é uma paroxítona terminada em X. O mesmo acontece aqui embaixo. O lápis, certo? Singular. Eu sei que está no singular por causa do artigo. Os lápis, eu sei que está no plural por causa do artigo.
mas a palavra em si não sofreu alteração, porque elas são paroxítonas terminadas em S, correto? Então, espero que a gente vão ter outros vídeos falando sobre a flexão de grau, certo, do substantivo, para a gente fechar esse conteúdo explicado com todas as atividades, correto? Então, uma boa semana a todos.